Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, me chamo Cris Andrade e já fica aqui comigo. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou relatar para vocês uma situação que houve conosco, né? Eu pensei muito antes de vir aqui fazer esse vídeo para vocês, né? Eu pesquisei muito quando houve essa situação com a gente lá no Brasil. Eu pesquisei muito no YouTube alguma situação parecida com a nossa que a gente passou, só que eu não achei ninguém assim. Posso até ser que tenha, mas eu não consegui achar ninguém. Meu esposo também pesquisou, não conseguiu ver vídeo nenhum a respeito, né? Pra gente ter uma noção, pra gente ter uma dica, pra gente ter se houve só aquilo com a gente mesmo. E então eu vim para aqui para relatar o que houve, para vocês também não fazerem o mesmo, não ocorrer com vocês, gente. É tipo um alerta que eu vou dar aqui para vocês, tá bom? E vocês que ainda não me seguem, gente, clica aqui para me seguir, combinado? Clica e compartilha esse vídeo. Gente, o que eu quero falar para vocês é a respeito do nosso sonho, né? Como foi que iniciou essa vontade? Quem foi a primeira pessoa que começou a sonhar em querer sair do Brasil, né? Isso tudo depende da pessoa, né? A pessoa tem um sonho de sair daquele país, né? Ter vontade, acreditar que vai dar certo. Então, meu esposo, né? Mais de 5 anos, já deve ter hoje deve ter uns 7 anos, né? Que ele sempre sonhou em sair do Brasil. E eu sempre falava que eu não queria, que eu tinha minha vida ali, que eu tinha minha mãe, que eu tinha minha família ali, que eu nunca ia sair de lá do Brasil. E ele foi acabando me mandando aqueles vídeos, pesquisando, me mandando a realidade de outro local. E, gente, isso acabou, tipo, sendo o sonho dele, passou a ser meu sonho também, né? A minha vontade também. E em 2016 fizemos uma viagem para lá, né? Porque tínhamos um sonho de conhecer, né? E fizemos essa viagem, nós dois fizemos essa viagem para lá. Foi uma viagem maravilhosa, inesquecível, e isso só fez aumentar mais ainda a nossa vontade de morar fora do país. E então, gente, como a gente já tinha o visto de turista, né? Os nossos planos era imigrar para os Estados Unidos, né? A gente pesquisou, ele pesquisava, eu pesquisava, a gente assistia vídeos de vários YouTubers para ter noção, né? De preço, de arrendamento de carro, de casa, de tudo, de trabalho. E então, gente, como foi, o que aconteceu? Vou falar para vocês. Nós já tínhamos o visto, nós dois, né? Eu e Ângelo, já tínhamos o visto de turista, né? E o que é que assim, a ideia foi mais minha. Eu disse assim, vamos tentar um visto de estudante, né? Você consegue durante 4 anos e depois renovar mais 4 anos, você consegue ficar mais legalizado no país, né? E eu, como tenho minha família no Brasil, eu queria ir de uma forma mais segura. E então falei com meu esposo pra gente tentar o visto de estudante, gente, lá nos Estados Unidos, não foi aqui. Pra gente tentar o visto de estudante. E como a gente já tinha o visto de turista, a gente achou que fosse mais fácil adquirir o visto de estudante para ir para os Estados Unidos. E aí contratamos uma empresa, a gente não fez por a gente mesmo, a gente contratou uma assessoria de uma empresa, né? Foi mais custo, porque isso leva mais dinheiro. E então, e você sabe que tudo é pago em euro. Em euro não, desculpa, em dólar, né? E então, a gente pagou uma empresa, uma assessoria para a empresa. Logo depois, gente, começou a pandemia, né? Começou aquela, que eu não vou falar o nome aqui, começou e então os consulados fecharam todos, né? Depois conseguiram marcar, depois de algum tempo, conseguiram agendar, né? Depois para um ano, porque a fila estava bem grande nos consulados para conseguir um agendamento. A gente conseguiu um agendamento, fomos nós três para São Paulo, viajamos nós três para São Paulo para a entrevista do visto de estudante, sendo que nós dois já tínhamos o visto de turista. Chegando no consulado americano, lá em São Paulo, gente, eles pediram toda a nossa documentação. Meu esposo iria como F1, que ele queria estudar, eu e nossa filha iríamos como dependente.
colocamos, gente, o período de 6 meses para poder ele estudar, né? E nós duas acompanhar ele. E então passamos pela entrevista, a entrevista foi bem demorada, fizeram várias perguntas, pediu para a gente esperar. E sentamos, esperamos mais ou menos 1 hora de relógio. Aí daqui a pouco vem a pessoa, nos chama, né, pelo microfone do consulado, nos chamou. A gente foi novamente até o guichê da pessoa. Ela deu uma cartinha pra gente, que entregou nossos 3 passaportes e disse que no momento o nosso visto de estudante não seria aprovado, né? Fiquei triste, né, porque a gente fica triste, fica sentida. E então pegamos os nossos 3 passaportes e voltamos para casa, gente, voltamos para Salvador. E então, o que a gente pensou? Pensamos em, então, voltamos, né, para Salvador e pensamos o seguinte, já temos o visto de turista, vamos como turista mesmo. Pronto, resolvido. Vamos só apenas pedir o de nossa filha. Como eu e meu esposo já tinham o visto de turista, é mais fácil pedir o visto do filho que é de menor de idade. E Luísa ainda não tinha, gente, porque quando eu tirei o visto, eu estava grávida. Então, por isso que ela ainda não tinha o visto de turista no passaporte, né? E então, gente, voltamos, né? Fiz nossa realidade. E então, gente, eu saí do trabalho, né? Logo depois eu descobri um problema de saúde. Eu tive que tratar esse problema de saúde, né? Então, isso tudo levou mais tempo, né? E então demorou um pouquinho para a gente tentar o visto de turista de nossa filha. E então, gente, lá em Salvador mesmo, a gente tentou, fomos numa empresa que para a gente não precisar viajar porque você sabe, o consulado não tem em todas as cidades, a gente tem que ir para mais próximo, né? E então, como o casal já tem um visto de turista, não precisa o casal viajar para um consulado para poder adquirir o visto de turista do menor, da criança menor. Basta enviar os 2 passaportes, né, o meu e o de meu esposo e o de nossa filha, para adquirir o visto dela. Só que para isso você tem que contratar uma empresa. E então contratamos uma empresa aí mesmo na cidade que eu morava, né? Contratamos uma empresa novamente e solicitamos esse serviço, né? É tipo um despachante, que não sei se é essa palavra certa, que vai no consulado com os documentos do pai e da mãe da criança e o da criança também para adquirir o visto da criança. E então, pagamos, né, para essa empresa e a empresa ficou a responsável. Só que depois de alguns dias, gente, o passaporte de nossa filha chegou na nossa residência pelo correio. Chegou uma cartinha e chegou o passaporte. E então, quando chegou a cartinha, o que a cartinha estava solicitando? A presença do responsável da menor, Ana Luísa. E então, meu esposo achou melhor ele ir, né? Ele teve que se dirigir, o consulado mais próximo de nossa região era o consulado de Recife. Ele teve que se dirigir, ele foi sozinho para não ter mais esse custo de eu ir viajar também, né? E chegando lá no consulado, né, a gente achou estranho, porque pra quê? Por que eles estão pedindo para um responsável do menor estar presente? A gente ficou meio em dúvida, a gente não sabia o que falar, né? A gente ele levou todos os documentos que poderiam ser necessário pedir, né? Ele levou todos os comprovantes, levou uma pastinha cheia de documento e ele foi para o consulado de Recife, gente, que é o mais próximo. Chegando no consulado de Recife, ele passou pela atendente, né, no consulado, passou pela atendente e a atendente pediu os passaportes de nós dois, né, olhou o passaporte, estava lá nosso visto e ela perguntou: vocês não sabiam que o visto de vocês estava cancelado? Aí meu esposo: não, vocês tentaram algum visto de estudante? Aí meu esposo falou que tinha tentado, né? E aí ela disse: o visto de vocês de turista está cancelado. Então a gente tomou aquele baque, né?
Na verdade, Ângelo, que tava lá na hora, né? Depois ele me ligou para me contar. Tomou aquele baque assim, meu Deus, por que cancelado? Aí disse, desde quando vocês tentaram o visto de estudante lá em São Paulo, né? Que já tinha meses isso, já tinha quase um ano isso. Eles cancelaram o visto de vocês de turista. No ato que eles cancelaram, negaram o visto de estudante, eles cancelaram também o visto de vocês de turista. A gente não sabia, a gente não tinha carimbo nenhum no passaporte, no nosso visto. Não tinha, a mulher não colocou literalmente nada. E então, ela disse que iria carimbar, ela falou para minha esposa, eu vou ter que carimbar aqui. Ela carimbou. Vou colocar a foto aqui também para vocês verem, tá? O nosso visto cancelado. E então, ao tentar um visto de estudante, eles cancelaram o nosso visto de turista. E então, gente, ficamos sem saber o motivo. Por que esse motivo? Pesquisamos na rede social, pesquisamos vídeos, pesquisamos para ver se a gente achava alguma situação parecida com a nossa, né? Parecida com a que a gente estava passando, para saber o motivo, para entender melhor o motivo. E nada, gente, não conseguimos uma explicação. E aí, gente, o que a gente fez? A gente até entrou em contato com outra empresa, né, de visto, né, que é bem conhecida na rede social. Com essa empresa, entramos em contato com essa empresa para saber se eles tinham, tipo, alguma... Para falar, tipo, se já tinha acontecido algo parecido com eles, né, para ter uma noção, para a gente saber o motivo, que a gente queria saber, tipo, o motivo. E então, gente, eles alegaram, eles falaram que por que vocês tentaram o visto de estudante apenas para estudar 6 meses? Porque assim, o nosso visto de turista dá o direito da gente ficar 6 meses naquele país. Então, vocês poderiam ter ido como visto de turista. Só que a outra empresa que a gente tinha contratado, gente, não tinha falado nada disso pra gente. Então, toma muito cuidado, gente, antes de contratar qualquer empresa para fazer vistos, para tomar decisões importantes, né? Então toma bastante cuidado, gente. Pesquisa muito, conversa muito, pesquisa, estuda sobre o assunto antes de qualquer situação, antes de tomar qualquer atitude. Combinado? Essa é uma dica que eu dou aqui para vocês. E iremos fazer um ano aqui já em Portugal. E o que a gente passou aqui durante esse ano que estamos aqui, eu falo para vocês, eu não sei se se a gente estivesse nos Estados Unidos, como seria essa situação? Porque às vezes a gente quer tanto um plano, mas Deus está no controle de tudo, né? Às vezes não é para ir para aquele local, às vezes não é para passar por aquela situação, né? Eu vou fazer até um vídeo para vocês falando sobre o nosso primeiro ano aqui, como está sendo, o que a gente está achando. E então, gente, eu quis relatar esse problema para vocês, né? Para vocês não passarem por essa situação, tá bom? Ficarem bastante atentos antes de qualquer coisa, tá? E, gente, muita gente aqui não sabia dessa situação que a gente tinha passado, né? Muita gente só vai saber depois que assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha esse vídeo, combinado? E até a próxima!